Nós vivemos no Brasil, atualmente, um momento muito elucidativo. Eu acho que a gente tem uma oportunidade histórica bastante preciosa de desmascarar a pretensão, a universalidade de certas instituições que atuam segundo interesses muito particularistas. É o caso especialmente da mídia, mas tem sido também o caso do judiciário, ou pelo menos de uma parcela do judiciário. O que é que eles têm em comum nesse golpe que já foi chamado de um golpe midiático judiciário? O que a mídia e o judiciário têm em comum é a pretensão de pairarem acima dos interesses particulares. Eles aparecem como instituições universais, que falam em nome de um Brasil entendido como um ser coletivo e atuam então pretensamente em prol do bem comum. Esse discurso ele encarna uma posição social muito particular, que é a posição daqueles que têm uma fala autorizada. Se nós, por exemplo, formos nos contrapor a juízes, ao juiz Sérgio Moro, por exemplo, que determinou a condução coercitiva de Lula, e a gente chegar lá com o nosso argumento de que foi arbitrário, porque não é usual, não acontece sempre no Brasil, a nossa fala, como uma fala leiga, ela aparece como destituída de valor. O juiz, ao contrário, fala segundo a autoridade do Estado. E a mídia fala pretensamente em nome desse tal interesse coletivo também. Então, quando Lula contestou a cobertura que a Globo deu, no caso do vazamento dos grampos, no caso da própria condução coercitiva, Lula, na entrevista que ele deu quando foi liberado do depoimento, ele acusou diretamente a Rede Globo por um complô a favor do golpe. Naquele dia, William Bonner leu um editorial na bancada do Jornal Nacional em que reafirmava o interesse da Globo em simplesmente cobrir os fatos. Mas o que é esse cobrir os fatos? A mídia ela tem a pretensão de simplesmente ser uma janela para o mundo, mas a gente sabe que ela, na verdade, recorta o que do mundo deve ser destacado. Não é qualquer fato que vai receber o mesmo grau de atenção. No fundo, a mídia toma um partido. Mais do que isso, a mídia é um partido, como dizia Gramsci, né? A mídia é um partido no sentido de que ela representa interesses organizados que vão ser passados ou mediados da esfera privada para a esfera pública. A mídia é mais do que isso. O problema, talvez a grande encruzilhada da democracia contemporânea seja o fato de que a mídia, ela na verdade ocupou o espaço da esfera pública. Sobrou muito pouco fora da mídia de espaços onde a gente possa debater publicamente os temas de interesse verdadeiramente nacional. Ou seja, de interesse que seja da maioria das pessoas, dos trabalhadores, dos aposentados, dos indígenas, dos quilombolas, das mulheres, da comunidade LGBT, daquelas pessoas que não se veem reconhecidas nesse sistema político que a gente tem hoje. A mídia, de certa maneira, ela encarna a esfera pública, ela pretende ser a esfera pública e ela captura as vozes que ecoam na esfera pública. E isso é um problema muito grave. Ele é tanto mais grave que aqui no Brasil a gente tem um dos sistemas de comunicação mais concentrados do mundo. E a gente está sentindo isso muito na pele nesse momento histórico. Porque, no fundo, os primeiros sinais de que havia alguma coisa errada com a cobertura brasileira tiveram que vir de fora. De certa maneira, nós fomos restituídos ao nosso lugar de colonizados, porque nós tivemos que buscar apoio no New York Times, no The Guardian, no El País, na imprensa, no Le Monde Diplomatique, na imprensa internacional, que claramente viu o problema do mau funcionamento das instituições. Então, é uma situação gravíssima a que a gente está vivendo, em que você tem, assumindo a pecha de defensores do Brasil, pessoas que defendem os interesses mais exclusivistas, mais privatistas, mais particularistas, aqueles que defendem as minorias. Isso ficou muito evidente nas primeiras medidas desse governo interino e ilegítimo.
né, a ameaça contra o SUS, a revogação da demarcação de terras quilombolas, a ameaça de aumento da idade mínima da aposentadoria, sem um debate profundo sobre o que sejam de fato os gargalos das contas públicas, sem um debate profundo que coloque em pauta também a questão dos rentistas, daquelas pessoas que ganham a vida aplicando na Bolsa, nos títulos da dívida pública. São essas pessoas que sangram o Estado muito mais do que as políticas sociais, muito mais do que os gastos em educação e saúde, muito mais do que a própria Previdência Social. Então a gente não tem um debate plural em que essas questões sejam discutidas a fundo. A gente tem, na verdade, uma grande cortina de fumaça que tenta localizar a corrupção no governo do PT e, ao fazer isso, desvia do problema fundamental, que é o do sistema político brasileiro. Nós temos um sistema político que é uma excrescência, completamente deformado, um sistema político em que é responsável por aquilo que os cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente é um polo de poder forte, mas o parlamento também é, e o sistema partidário é muito fragmentado e só obriga a construção de alianças que, no caso da política brasileira, são meramente fisiológicas. É a regra do toma lá da cá. Isso tem sido assim desde o começo da nova república. É a forma mesma de funcionamento do sistema político brasileiro, com todas as maracutaias que a gente sabe, o tipo de parceria que isso exige, que isso determina em relação ao setor privado também, o mecanismo de financiamento de campanha, tudo que a gente já está cansado de saber, mas que a mídia e o judiciário tentam fazer crer que é uma grande novidade do governo do PT. Então, a gente, na verdade, está se sentindo no Brasil um sentimento de claustrofobia muito grande, porque por causa desse caráter fechado do sistema midiático e judiciário brasileiro. São duas caixas pretas que precisam ser submetidas ao escrutínio público. A gente precisa questionar profundamente os interesses particulares que estão sendo representados por esses mecanismos que aparentemente defendem o Brasil.